capítulo de número 13, versículo 1, versículo 2, nos diz assim: toda alma está sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. Quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si a condenação. Está bem claro o versículo que nós lemos, a qual o Senhor diz que a autoridade, ela emana dele. Não há autoridade que não venha do nosso Deus. Mas o que é autoridade? O que é autoridade? Irmãos, autoridade significa um poder delegado. Um poder delegado a alguém. Autoridade é um poder delegado, e aqui eu falo como cristão, é um poder delegado pelo próprio Deus à tua igreja, aos teus filhos, aos teus servos. Temos autoridade que nos foi dada por Deus. Toda autoridade, ela vem de Deus para nossas vidas. Não há autoridade que não venha do nosso Deus. E toda autoridade existente veio de Deus para nossas vidas. Eu vou usar muito a Bíblia Sagrada, ler bastante com os irmãos, para nosso melhor entendimento nessa noite sobre essa palavra, que eu tenho certeza será uma palavra maravilhosa para a tua vida. Olha o que está escrito em Lucas, capítulo de número 10 e versículo de número 19. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Jesus está dizendo: eis que vos dou poder, eis que vos dou autoridade. Para quê? Para pisar serpentes e escorpiões. A Bíblia nos diz que Deus, Jesus, tem toda a autoridade nos céus e na terra. E essa autoridade, ele vai delegar, porque a autoridade toda é dele. Eu tenho, diz o Senhor na tua palavra, eu tenho toda a autoridade nos céus e na terra. Então essa autoridade que é toda dele, ele vai delegar essa autoridade aos teus filhos, aos teus servos. Há uma autoridade que nós temos sobre serpentes e escorpiões, sobre toda a força do inimigo. Nós temos autoridade delegada por Deus sobre todas as forças do inimigo. E ainda que alguma coisa mortífera tomarmos, não nos fará dano algum, porque nós temos uma autoridade que é dada por Deus. Eu estou fazendo com você essa introdução para nós entendermos a autoridade que Deus nos deu. Então nós temos uma autoridade, Jesus falou, eu vos dou. Ele está nos delegando autoridade. Para nós entendermos a autoridade, irmãos, é interessante nós entendermos que quando nós usamos a autoridade de Deus, nós usamos a autoridade de Deus para uma ação dentro da vontade de Deus. Nós somos o meio, o atalaia, o caminho para exercer essa autoridade. Mas Deus é o poder sobre qualquer autoridade. Deus é o poder sobre qualquer autoridade, é o Senhor sobre toda autoridade. Para nós entendermos o que é autoridade, imagine comigo um guarda de trânsito. Imagina comigo um guarda de trânsito. Ele chega no meio de uma avenida e quando ele quer parar o trânsito, ele apenas levanta uma das suas mãos. E quando ele levanta a mão, os carros param.
Quando ele manda seguir, os carros seguem. E aí ele fala para o daqui parar e para o outro seguir. Agora o daqui para o outro siga. Ele não tem nenhuma força humana para parar os carros. Ele está parando todos os veículos naquele trânsito porque ele tem autoridade delegada a ele para exercer sobre o trânsito. Para que os irmãos tenham um entendimento que a autoridade não é uma força que nós temos, é um poder delegado pelo nosso próprio Deus. Não há força alguma de um guarda de trânsito para parar o trânsito, mas ele usa sua autoridade. E todos têm que respeitar a autoridade de Deus, a autoridade que está na vida daquele guarda de trânsito. Assim é na minha vida e na sua vida. Jesus deu já disse na tua palavra aqui, em Lucas capítulo 10, versículo 19, eu vos dou poder. Eu vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões. Aleluia! Eu vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões. E poder sobre toda a força do mal. Sobre toda a força do mal. E aí, eu quero ler com os irmãos também, Efésios capítulo 6, e o versículo de número 19. Efésios capítulo 6, versículo 19, nos diz assim: e por mim, olha o que Paulo está dizendo, e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. No abrir da minha boca, uma palavra com confiança. Eu exerço a autoridade com confiança. Eu tenho que exercer a autoridade confiando na autoridade que eu tenho, dada por Deus. Se eu crer e não duvidar, diz Mateus 21, 21. Crer e não duvidar. Então eu tenho que exercer a autoridade com confiança. Nós nunca vimos alguém chegar perto de um endemoniado e dizer: por favor, saia. Em nome de Jesus, saia. Mas usamos autoridade e confiança. Em nome de Jesus, saia. Porque temos que ser, no abrir da minha boca, sair uma palavra com autoridade. Autoridade do nosso Deus. Aleluia. Tem que ser uma palavra que exerça autoridade. Louvado seja o nome do Senhor. Autoridade. E por que nós devemos usar a nossa autoridade? Os irmãos já pensou por que nós temos que usar a autoridade que nós temos? Por que nós temos que usar essa autoridade? Em que situação temos que usar essa autoridade? E aí, Efésios capítulo 6 e versículo de número 12, ele vai nos explicar por que nós devemos usar a autoridade. Efésios 6, capítulo 6 e versículo de número 12. Vai dizer assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Por que nós temos que usar autoridade? Porque estamos em guerra. Porque estamos em guerra, não contra o corpo, não contra a carne ou sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade. É por isso que temos que usar a autoridade. Temos que usar a autoridade dada pelo nosso Deus. Porque estamos em guerra. Porque estamos lutando. Porque estamos na batalha. Porque nós exercemos uma autoridade espiritual
sobre o mundo espiritual. Diz a palavra do Senhor. Nós não lutamos contra a carne e contra o sangue, mas lutamos contra toda potestades, contra todos os principados, contra os príncipes das trevas desses séculos, contra as hostes espirituais da maldade. Aonde? Nos lugares celestiais. Nos lugares celestiais. É ali que nós temos a nossa batalha. Estamos em guerra. Estamos em guerra. No momento que você aceitou Jesus, você está em guerra contra o mal. Você está em guerra contra aquele que quer destruir a humanidade, contra aquele que quer destruir os homens. E eu não estou falando de nenhum governante, estou falando de Satanás. O nosso inimigo é Satanás e seus demônios. O nosso inimigo não é o nosso pastor, não é o nosso membro, não é o esposo, não é a esposa, não são os filhos, não são os pais, não é o prefeito, o governante, o presidente, não. Nosso inimigo é Satanás. Às vezes estamos perdendo a batalha porque estamos usando a autoridade no lugar errado. Estamos usando a autoridade contra a carne e o sangue, e não estamos usando a autoridade contra Satanás e seus demônios. São eles que nós temos que usar a autoridade, é contra eles. É contra eles. É contra eles. Marcos capítulo 15, lê comigo aí, Marcos capítulo 16, versículo 15. Marcos capítulo de número 16, versículo de número 15 ao versículo de número 18, nos diz assim: e disse-lhe, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. A toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome, autoridade. Nós exercemos autoridade em nome de Jesus. Em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome falarão novas línguas. Em meu nome pegarão nas serpentes. E se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Autoridade. Autoridade que nós temos aqui dada pelo nosso próprio Jesus. E Jesus tem toda a autoridade. Ele tem autoridade sobre a natureza. A Bíblia nos diz que quando os discípulos estavam dentro do barco, era grande o vento, a tempestade, as águas agitadas, Jesus dormindo na proa do barco, e de repente eles clamaram: mestre, acuda-nos. E Jesus levantou e com a sua autoridade acalmou o vento, a tempestade, as águas, tudo se fez bonança. Jesus tem autoridade sobre a natureza. Jesus tem autoridade sobre a física, ele caminhou sobre as águas. E quando Pedro pediu, ele falou: te dou autoridade de caminhar sobre as águas também, Pedro. Você tem Jesus no seu coração, meu irmão. Jesus está na tua vida, você tem toda a autoridade. Exerça ela na direção do nosso Deus. Exerça ela na direção do nosso Deus. Ele tem autoridade sobre os enfermos. A Bíblia diz que ele curou milhares. Ele curou vários de todo e qualquer tipo de doença. Ele curou. Ele tem autoridade sobre a morte. A Bíblia nos diz que ele ressuscitou Lázaro depois de 4 dias. Ressuscitou a filha de Jairo. Ele mesmo venceu a morte. Ele tem autoridade também sobre a morte. Ele tem toda a autoridade sobre tudo.
Com 5 pães e 2 peixinhos, ele alimentou mais de 5.000 homens. Ainda lhe sobraram 12 cestos cheios. Ele tem toda a autoridade. Toda a autoridade. E ele está dizendo aqui na tua palavra, eu vos dou. Eu vos dou essa autoridade. Para quê? Para expulsar demônios. Para curar. Para falar novas línguas. E mesmo se alguém te der coisa mortífera, mesmo se alguém tentar te parar, sou eu Deus na sua vida e te dou autoridade para vencer. Essa palavra entra no teu coração, meu irmão, e te fortaleça. Eu sei que você já tem essa autoridade, mas que ela te fortaleça para você vencer essas adversidades. Eu não sei qual enfermidade está tentando entrar na sua casa, mas a autoridade é sua. Exerça ela. Acredita na autoridade que Deus te deu. Acredita nessa autoridade que Deus te deu. Porque toda vez que nós usamos essa autoridade que Deus nos deu, nós crescemos na fé. Nós crescemos um pouco mais espiritualmente. Nós precisamos exercer autoridade para crescer espiritualmente. Crente que tenta fazer tudo de forma natural, que tenta entender tudo humanamente, fisicamente, se enfraquece espiritualmente. O crente não vive pelo que vê, o crente vive pela fé. Ele tem que exercer autoridade, ele tem que exercer ainda diante do impossível, porque o seu Deus é o Deus do impossível. Porque você serve o Deus do impossível. Exerça essa autoridade e cresça espiritualmente. Use a autoridade que Deus te deu. Nós devemos usar a nossa autoridade com aquilo que está prejudicando a igreja, com aquilo que quer destruir vidas, com aquilo que quer parar a alma, com aquilo que vem para destruir. E a Bíblia diz que Satanás, ou mesmo a Bíblia diz que Satanás é o nosso adversário. O ladrão vem para matar, roubar e destruir. E essa palavra também se associa a Satanás, porque o projeto dele também é esse: matar, roubar e destruir. Nós temos que usar a nossa autoridade para não nos sujeitar às outras autoridades destrutivas contra a nossa própria vida. Oh, aleluia! Eu já falei que o primeiro ponto que nós temos que usar a autoridade é porque estamos em guerra. Você aceitou a Cristo? Está em guerra. Levantou a mão e falou, eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. Satanás já tenta te matar o tempo todo. Ele já tenta te barrar o tempo todo. Ele já tenta destruir sua vida o tempo todo. Se você levantou a mão, já está em guerra. Ah, mas eu nunca, não, já levantou a mão. Aceitei Jesus, meu irmão, está em guerra. Você vai ter que lutar para manter sua fé, sua fidelidade no Senhor. Você vai ter que lutar, porque Ele está tentando. Então, precisamos usar autoridade porque estamos em guerra. Precisamos usar autoridade para nós crescermos espiritualmente. Mas precisamos usar essa autoridade primeiramente em nossas vidas. Primeiramente usar essa autoridade nas nossas vidas. Usar autoridade dentro da nossa casa. Dentro da minha casa. O primeiro local onde eu estou pastoreando é dentro da minha casa. O primeiro lugar onde nós somos sacerdotes é dentro da minha casa. O primeiro lugar onde eu exerço aquilo que Deus me deu é dentro do meu lar. Então exerça ela dentro da sua casa. Exerça ela dentro do seu lar. Vê aonde alguma situação da sua vida que está precisando de uma ação, de autoridade. E usa ela. Não para afrontar, mas uma autoridade. Em nome de Jesus, eu vou vencer essa batalha. Em nome de Jesus, inimigo, sai. Quem aqui já não viu o filme O Quarto de Guerra? Onde aquela mulher estava totalmente derrotada, destruída. E ela toma de autoridade. Fala, não, na minha família ninguém toca. Na minha família não. E Deus dá vitória. Aquele filme retrata bem a autoridade. Deus deu vitória, Deus dá vitória àqueles que usam a sua autoridade. Usa ela dentro do seu lar.
Eu não sei em que situação está se passando, mas usa ela dentro da sua casa. Primeiramente dentro da sua casa. Aleluia. Usa ela dentro da sua família. Dentro da sua vida sentimental, conjugal, emocional, financeira, material. Usa a autoridade que Deus te deu. Não deixe que o inimigo venha te tirar, te levar. Glória a Deus. Não deixe que isso venha te atrapalhar. Mas em nome de Jesus, aleluia, vença. Vença com a autoridade que Deus te deu. Vença com a autoridade que Deus te deu. Usa ela, exerça ela. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho autoridade. Eu vou usar apenas o dinheiro como exemplo. Eu tenho autoridade sobre o meu dinheiro. E você tem autoridade sobre o seu dinheiro. Só para nós entendermos um pouco sobre quem tem autoridade aonde. Eu tenho autoridade sobre os meus recursos. Você tem autoridade sobre os seus recursos. Eu só posso ter autoridade sobre o seu recurso se você me der autoridade para isso. Se você me confiar essa autoridade para administrar, aí você está me delegando a autoridade. Você pode delegar autoridade a alguém que verdadeiramente você confia. E aí eu estou falando aqui com alguns membros, aonde Deus colocou um pastor sobre a tua vida como uma pessoa de autoridade. E o versículo que nós lemos em Romanos capítulo 1, capítulo 2, diz que toda autoridade emana do próprio Deus. Toda autoridade emana dele. Então, se eu não tiver condições de lidar com aquela situação que eu estou passando, se eu não tiver ainda força para isso, eu tenho que saber pedir ajuda. Pedir ajuda para quem? Para quem tem autoridade. Para quem pode exercer autoridade. Para quem verdadeiramente tem autoridade de Deus para me ajudar naquela situação. Já pedi muito ajuda. Pastor, me ajuda. Meu amigo me ajuda. Diácono me ajuda. Presbítero me ajuda. Porque eu preciso. Então é importante nós entendermos que eu posso ter autoridade e eu posso pedir pessoas espirituais que me ajudem nessa situação com a autoridade dessa pessoa. Mas eu só vou agir se pedir ajuda. Se pedir ajuda. E aí eu quero ler um outro texto, que é Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, eu quero ler com os irmãos o versículo de número 27. Efésios capítulo 4, versículo de número 27, nos diz assim: não deis lugar ao diabo. Simples assim. Simples assim. Porque nós temos uma autoridade que é dada por Deus. Mas quando nós damos lugar, ele vem destruir essa autoridade. Ele vem para matar essa autoridade. Ele vem para aniquilar a nossa autoridade, porque a única maneira de ele nos vencer é matando a autoridade que nós temos. Então, se ele destrói essa autoridade, ele se torna autoridade sobre nós. Então, vigia, não deis lugar ao diabo. Não permita ele entrar. E às vezes ele vem tentando entrar na nossa vida para destruir a nossa autoridade com coisas simples. Com coisas simples. Quero contar para os irmãos uma parábola. Estava tendo um culto numa igreja, um culto abençoado. A glória estava descendo dentro do templo. É uma parábola. E a glória estava descendo dentro do templo. E de repente Satanás chegou na porta. E falou: pastor, deixa eu entrar. Aí o pastor falou assim: não, na minha igreja você não entra. Você não vai entrar não, Satanás.
Mas, pastor, deixa eu entrar na igreja. Não, na igreja você não entra não, Satanás. E Satanás vai questionar o pastor e vai falar, pastor, deixa eu colocar só metade do meu corpo para dentro da igreja. Não, aqui você não vai colocar nada, não vai colocar. Deixa eu colocar só o meu braço por lá de dentro. Não, você não vai colocar. Deixa eu colocar só uma perna. E aí o pastor vai falar para Satanás, não, você não vai colocar não. Só minha mão por lá de dentro da igreja. Ele falou, não, você não vai colocar sua mão também por dentro da igreja não. Ele falou, só o dedo. Ele é persistente. Só o dedo. E aí o pastor falou assim, você não vai colocar o seu dedo aqui dentro da igreja não. E ele falou, pastor, deixa eu colocar só a ponta da unha. Só a pontinha da unha para dentro da igreja. E o pastor falou, só a ponta da unha? Mas o que tem só a ponta da unha, né? Vamos deixar entrar a ponta da unha de Satanás dentro da igreja. E ele permitiu que Satanás colocasse a ponta da unha na igreja. Depois da ponta da unha, o dedo entrou também. Depois que o dedo entrou, a mão entrou também. De repente o braço entrou. A perna entrou. Metade do corpo entrou atrás daquela ponta da unha. De repente ele já estava lá em cima, abraçado com todo mundo. E aquela igreja já estava fria e morta. Não deis lugar. Não deixe que ele toque a unha. Não permita, seja vigilante. Busque em Deus a vigilante, a santidade de Deus. Não permita que ele faça isso, não deis lugar. Ele só vai entrar na nossa casa se nós dermos lugar. Se nós não for vigilantes e permitir entradas para ele entrar. Nós não podemos dar lugar. Não podemos permitir, porque ele só vai entrar para matar nossa autoridade. Para matar nossa autoridade. Conta a história, eu não sei quem contou essa história, de que um pastor estava num culto e de repente uma pessoa caiu endemoniada e esse pastor levantou lá e foi pôr a mão na cabeça da pessoa para expulsar aquele demônio. E quando ele foi para expulsar aquele demônio falou na boca daquela pessoa e falou, você não tem autoridade de me expulsar? E o pastor questionou, mas por que eu não tenho autoridade? Ele falou, porque hoje você estava em jejum e você comeu uma banana. E o pastor assustou, porque ele nem percebeu que ele estava em jejum e tinha comido aquela banana. E aquilo esfriou a fé dele, e o pastor virou para trás, e já não foi mais no endemoniado, e de repente ele se tocou e falou assim, Jesus, me perdoa por aquilo que eu fiz. E virou para aquele endemoniado e expulsou aquele demônio novamente com a autoridade de Deus. Satanás, ele está o tempo todo para nos acusar, tentar destruir a nossa autoridade. Mas temos um Deus, aleluia, que nos deu autoridade sobre toda a força do mal. Você está entendendo, meu irmão? Você está entendendo essa palavra? Aleluia. Não devemos tomar cuidado, irmão. Devemos tomar cuidado. Para que ele não entre no nosso lar, na nossa casa. E se por acaso ele entrar, em nome de Jesus, ele vai sair. Porque a casa do servo de Deus pertence ao Espírito Santo. A presença de Deus, a paz de Cristo tem que reinar. Não a ira de Satanás sobre a casa, sobre o lar. Mas tem que ser a presença de Deus sobre a sua casa, sobre as nossas vidas. E ele tenta entrar dentro da nossa casa por várias maneiras. Por várias maneiras. Ele tenta entrar na nossa casa por objetos. Tenta entrar na nossa casa programas de televisão. Eu não vou entrar nesse mérito agora, numa live, não dá tempo. Quando eu estou ministrando essa palavra para os irmãos da igreja, nós decorremos cada um desses assuntos aqui, ou quais, vários objetos, mas se depois você me procurar aí no secreto, nós vamos debater sobre esse assunto. Televisão, palavras ditas,
dentro da sua casa, palavras ditas que não deveriam haver dentro da sua casa, sair dentro da boca. Eu quero só citar uma palavra, tem muitas pessoas que falam assim, que quando vai falar com as crianças, quando vai falar com as pessoas, fala assim, ei criança danada, ei menino danado. Procura saber o que é a palavra danado. Significa conduzido ao inferno. Significa conduzido ao inferno. E às vezes falamos isso de forma tão natural, ei menino danado, ei coisa danada, ei casa danada, e usamos tanto uma expressão e não sabemos que estamos saindo da nossa boca palavras de maldição, não palavras de bênção. Estamos deixando o inimigo entrar por palavras da nossa própria boca, quando deveríamos cuidar no que estamos falando, né? Palavras ditas no trabalho, no seu ministério, tem que preocupar com isso. O inimigo está aí para tentar matar as nossas vidas, mas nós temos autoridade, irmãos. Nós temos uma autoridade dada por Deus para barrar, para parar, para destruir toda essa força do mal. Sempre que Satanás tentar atuar na sua vida, sempre que Satanás tentar, usa a autoridade que Deus te deu. Ele te deu autoridade. Toda vez que ele tentar, usa essa autoridade. Usa a autoridade. Toda vez que ele tentar agir para destruir, usa a autoridade que Deus te deu. Deus te deu autoridade. Você tem autoridade sobre a tua casa, sobre aonde você estiver. Aonde você estiver, você tem autoridade dada da parte de Deus. Não para afrontar pessoas. A luta não é contra a carne nem contra o sangue. Tem pessoas que acham que tem autoridade e vou exercer essa autoridade sobre o irmão, vou exercer sobre a irmã, eu vou exercer no meu trabalho, nós temos autoridade sobre Satanás, sobre os príncipes das trevas, sobre os principados. Não temos autoridade sobre pessoas. Não devemos confundir a autoridade e usar sobre a carne e o sangue, mas uma autoridade usada contra o inimigo. Jesus falou que nos deu poder para expulsar. Jesus falou que nos dá poder, autoridade para lutarmos contra as forças do mal. E muitas pessoas tentam usar a autoridade para subjugar outras vidas, outras pessoas. Não é essa autoridade que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando da autoridade que você tem sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu emprego. Talvez Satanás está levantando contra você no seu emprego. Você tem autoridade lá de falar, Satanás, em nome de Jesus, saia. Você não vai tirar o meu trabalho. Você não vai criar contenda para mim aqui onde eu estou. Usa a autoridade que Deus te deu no seu trabalho. Usa a autoridade que Deus te deu no seu ministério. Aonde você está atuando, usa essa autoridade que Deus te deu. Eu tenho autoridade sobre o meu lar. Você tem autoridade sobre o seu lar. Você tem autoridade. A casa é sua. A família é sua. Foi Deus que te deu. Satanás não tem autoridade sobre ela. Você tem. A autoridade é sua. Lute e vença com a autoridade que Deus te deu. Eis que vos dou autoridade, diz o Senhor na tua palavra. A palavra inicial que nós lemos em Romanos, no capítulo de número 13, e o versículo de número 1 e 2, diz que toda alma está sujeita à autoridade. Porque não há autoridade que não venha de Deus. É a autoridade de Deus para a sua vida, que Deus te deu. Eu posso exercer autoridade em outras casas? Posso. Quando o dono dessa casa me dá autoridade para isso. Pastor, entra na minha casa e ora. Aí ele está me permitindo, está me dando autoridade para exercer dentro da sua casa. Ele está me dando autorização para atuar ali como um pastor. Mas só fazemos quando nos delega essa responsabilidade. Porque essa responsabilidade primeiramente é do dono da casa. É sua, meu irmão. É sua, minha irmã. A não ser que você queira ajuda e peça ajuda a outra pessoa. Pastor, me ajuda nessa situação. Me ajuda nessa situação. E para isso Deus colocou homens comprometidos com a sua palavra, homens de Deus, para te ajudar nessa tarefa. Para te ajudar.
para que possa, junto com você, exercer autoridade sobre toda a força do mal. E eu tenho certeza, Deus vai abençoar poderosamente a sua família, a sua casa, quando você entender que você tem autoridade, que você pode agora, aí aonde você estiver, em que situação que você esteja enfrentando, usar a autoridade que Deus te deu. Usar a autoridade que Deus te deu. E vencer com a autoridade que Deus te deu. Com a autoridade que Deus te deu. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Em nome de Jesus, que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Que essa palavra venha falar no seu coração. Que tenha falado no teu coração. Você que chegou, está vendo aí, né, já chegou no final da live, pode voltar, né, rever novamente. E eu tenho certeza, essa palavra ela vai mudar a sua vida. Pastor, eu já conhecia tudo que o senhor falou. Sim. Tenho certeza que muitos aqui já sabiam disso. Mas é muito bom relembrar. Isso nos dá força de continuar lutando para vencer todas as batalhas. Amém? Senhor nosso Deus e Pai eterno, quero te louvar, glorificar o teu santo nome, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nesse momento, Senhor, ó Pai, nós vamos encerrar essa live, ó Deus, meu Pai, que estamos fazendo. Ó Deus, e eu te peço, ó Deus, abençoe cada um dos teus filhos que está, ó Pai, assistindo essa live nesse momento, aqueles que vão assistir depois. Que a tua mão poderosa possa estar sobre a vida deles. Deus, que o Senhor venha usar a vida deles, ó Deus, meu Pai, como instrumento do Senhor para vencer as forças do mal. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero abençoar cada família. Amém. Amém. Irmãos, Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim seja. Que o glorioso amor de Deus Pai. Assim seja. Que as doces comunhão com o nosso amigo Espírito Santo. Assim seja. Seja sobre nossas vidas, hoje, todos sempre, todos digam. Amém. E se Deus é por nós, Quem será contra nós? operando Deus, Quem impedirá? ninguém. Deus abençoe sua vida.